Ao meu lado eu tenho o vereador Eliseu Gabriel. Nós vamos falar sobre o aumento da tarifa de ônibus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Boa tarde. Bom, esse é um assunto bastante polêmico que nós temos que pensar que existe uma decisão anterior, por volta de 2002, 2003, né? Acho que 2002, que praticamente impediu que a cidade tivesse a possibilidade de optar para que o serviço fosse realizado também pelo poder público. Quer dizer, hoje todo o serviço de transporte coletivo é realizado por particulares, é tudo terceirizado, não é? Então o que acontece? A prefeitura não tem nenhum tipo de transporte, de controle direto, ela tem controles indiretos, não é? Através de mapa, disso, daquilo, de informática, disso, de foto, de câmera, etc. Mas ela não opera. Né? Então, quando a prefeitura operava, ela tinha uma empresa pública, ela tinha condição de ter uma avaliação dos custos de uma tarifa muito melhor, porque saberia quanto gasta de pneu. Se os empresários dizem, não, gasta 2 pneus a cada viagem, a gente sabe que não é verdade, porque tem. Não estou dizendo que eles vão mentir, mas estou dizendo, você tem uma empresa que você tem o acompanhamento do custo, do diesel, do não sei o quê, do desgaste do ônibus, do investimento, etc, etc. Além disso, né, o que é importante também é que o serviço público sendo também feito pelo poder público, nós podemos, por exemplo, evitar o que acontece hoje em São Paulo. Quer dizer, existem muitas linhas que dizem que não dão lucro e, portanto, não tem ônibus. Então é comum você ir a vários bairros da cidade de São Paulo que não tem ônibus no sábado, se tiver 1 ou 2 a cada 3 horas, não é? Ou no fim de semana, então, no domingo não tem ônibus. Simplesmente, não, mas tem pouco para... Isso não tem cabimento. Você não ter ônibus no lugar, porque lá não dá lucro, tem pouco passageiro. Não interessa, o cidadão tem o direito de ir e vir, né? É um direito assegurado pela Constituição, portanto o poder público tem que suprir. Na hora que você terceiriza a trula e não consegue ter o controle efetivo, não consegue dar obrigações para as empresas, fica difícil. Então eu tenho um projeto de lei orgânica que autoriza novamente o município a operar uma parte desse sistema, que seja, por exemplo, 7%, 10%. O sistema, quer dizer, o poder público operando o sistema, ele pode, por exemplo, se uma empresa não está fazendo o serviço direito, se uma empresa está fazendo alguma coisa errada, ele pode caçar essa concessão e ocupar, enquanto você faz uma outra licitação com os ônibus da empresa pública, né? Então tem várias, como se diz, uma frota reguladora, né? Então isso também é muito importante. Agora a questão da tarifa também é um contrato que foi feito e que também em 2002 para 2003, com 10 anos de duração e prorrogáveis por mais 5, em que o ajuste da tarifa é basicamente em função de uma cesta de índices, né? Então a planilha ela serve como uma referência, né, para saber se não tá muito fora. Então são essas questões que precisam ser colocadas, né, porque o pessoal vai, não, precisa baixar. Precisa mesmo, quer dizer, é um absurdo pagar R$3 por uma passagem. Você imagina bem se alguém pega um ônibus, sai de casa, precisa pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Já gastou um salário inteiro, né? Mas tem o bilhete único, tudo bem, mas nem sempre dá para fazer tudo. E nem sempre você tem integração com o metrô. Quer dizer, precisa então, essa tarifa precisa ser abaixada, né? Precisa ser um novo tipo esse contrato precisa ser revisto, né? Especialmente agora em 2012, que praticamente ele se encerra o ano que vem, não tem que prorrogar, tem que rever esse contrato para que realmente a gente possa ter um preço mais justo. E o preço mais justo implica em o governo entender que tem que ter um investimento público no transporte. Quer dizer, o que acontece é uma coisa interessante. Há alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, um ônibus pequeno transportava, digamos, 1.300 pessoas por dia. Um pequeno ônibus, não precisa ser... Hoje em dia um ônibus monstruoso, enorme, muito mais caro, transporta 600 pessoas. Por quê? Por causa do trânsito, por causa do congestionamento, por causa da confusão, etc. Mas no custo que tem. Então tem uma série de medidas que precisam ser tomadas para melhorar o trânsito, para ter mais racionalidade no transporte, no deslocamento das pessoas e também investir mesmo também em metrô. É outra questão que nós precisamos resolver. Então são várias questões que precisam ser atacadas e o preço da passagem de R$3 é o que subiu, né? A ponta do iceberg. O problema